Oi gente, tudo bem? Vamos a mais uns 5 minutos de política de hoje. O 5 minutos de política de hoje vai falar de um assunto que parece que não é sobre política, mas que tem muito a ver sim. Nós vamos falar sobre essa polêmica aí envolvendo a Bel Pace. É um assunto que nos últimos dias dominou as redes sociais e eu não me posicionei, não gravei vídeo, porque eu queria analisar muito melhor, não era nem um pouco melhor, é muito melhor. Eu queria esperar a Bel Pace se pronunciar, ela já se pronunciou, antes disso eu jamais faria um vídeo sobre ela, ou enfim. Ela se pronunciou, o primeiro pronunciamento foi extremamente inadequado, né, que foi no Facebook falando, olha, daqui a pouco eu falo, depois eu falo, né, no momento oportuno eu falo. Depois ela publicou um texto sobre essa questão do currículo dela. Eu continuei achando que ela estava errada, que o texto não foi adequado, que o gerenciamento de imagem estava muito ruim, mas ainda assim resolvi esperar mais um pouco, porque às vezes quem cuida da imagem se equivoca mesmo e termina fazendo um gerenciamento absolutamente inadequado, inoportuno e ineficiente, né? Mas estou esperando até agora e parece que o que a Bel tinha para falar, ela já falou. Então, tive essa cautela de realmente avaliar o que o Izzy Nobre colocou, avaliar o que a Bel colocou. A atitude de Bel pesou muito mais contra ela do que o próprio texto que o Izzy elaborou, né? Então, depois de todas essas informações aí, eu achei que já estava na hora realmente de fazer um vídeo sobre esse assunto. E vou falar, primeiro, porque gosto muito do trabalho da Bel, né? Então, só para começar, já digo aqui, sou super Bel Pace até a página 3, né? Até eu descobrir que muito do que movia a minha admiração por ela talvez não fosse exatamente realidade. Porque é muito louco quando você tem um ídolo. Eu tenho pouquíssimos em minha vida. Eu nem chamaria Bel de ídolo, eu diria que Bel era uma referência para mim, né? Eu tinha Bel como uma referência profissional e de repente as características que você admira na pessoa e aquilo que ela realmente conseguiu alcançar, né? Que você fala, nossa, é possível alcançar isto? Aquilo não existe, aquilo é um castelo de areia e desmorona na sua frente, né? Então o primeiro motivo de eu resolver fazer esse vídeo é o fato de eu efetivamente gostar da Bel. E quando isso desmorona, a gente fica com aquele incômodozinho, né? E eu queria compartilhar essas lições com vocês. São lições relacionadas ao empreendedorismo, à cidadania, motivo principal de eu trazer aqui num canal sobre política, né? Esse exemplo, gente, tá cheio de bichinho aqui, porque tá entardecendo, eu tô na floresta amazônica, assim funciona, tá? Vamos lá. Então, espero que não guaxinim me ataque. Ficam uns aqui atrás, nessa área, bem aqui onde eu tô. Eles são meio brutos, são bravos. Mas enfim, eu tirei algumas lições de tudo isso, analisei, e são lições que eu acredito que podem ser importantes também para alguns de vocês que acompanham aqui o canal. Por isso eu resolvi compartilhar. Não vou contar a história inteira aqui porque todo mundo já sabe, né? Não dá para você trair a confiança das pessoas e achar que isso não vai ter um preço, né? Eu acho que mais do que enganar, eu não utilizaria a palavra enganar, eu acho que a palavra correta é trair a confiança, porque Bel falava de honestidade, né? Bel falava, e ainda deve falar, de credibilidade, de sonhos. E aí quando alguém fala de sonhos, mexe com um lado da nossa cabeça, das nossas emoções, que no momento em que essa pessoa demonstra ser algo diferente daquilo que ela tinha passado, vem essa sensação de que de alguma forma houve uma traição. Inclusive, boa parte das pessoas que estão defendendo ainda a Bel, eu estava vendo no Instagram dela, no Facebook, eu acho até normal que isso aconteça, né? Primeiro porque tem uma frase aí que é muito mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas, tá? E segundo, eu acho que quando a gente mexe com sonhos, algumas pessoas ainda estão muito agarradas ao que Bel significa para os sonhos dela, né? E eu não vou julgar essas pessoas aqui, nem por elas defenderem Bel, nem por elas serem agarradas a isso, porque eu acho que cada um sabe a dificuldade que é para chegar onde está, para conseguir passar no vestibular, para conseguir fazer uma faculdade, para conseguir um bom emprego. Então são uma série de dificuldades que acontecem e que cada um busca uma forma de se fortalecer para encarar essas dificuldades. Se algumas pessoas precisam dessa palavra alheia, precisam desse conselho alheio, desse exemplo alheio, eu sou uma pessoa que precisa de exemplos. Eu sou alguém que, muito mais do que a palavra, eu preciso olhar para pessoas que alcançaram coisas que eu acredito. Então, se elas precisam disso,
para conseguir se sentir bem, para alcançar seus sonhos, não sou eu que vou ficar lá falando, ah, vocês são os bobos, não acreditam em qualquer coisa, né? A máquina está descarregando. Vamos lá, a máquina descarregou, tive que carregar no quarto, anoiteceu lá fora, vou gravar aqui mesmo, tá? No meu quartinho de madeira, na floresta amazônica. E antes de tudo que foi descoberto, a gente precisa acordar e perceber que foi enganado. Agora é óbvio que assumir que foi enganado às vezes é muito doloroso. E eu acho que tem algumas pessoas que não estão conseguindo lidar com isso, tá? Agora vamos às 7 lições que eu tirei de tudo isso e vim aqui compartilhar com você. A primeira lição é cuidado com o empreendedorismo de palco. Veja só, pelo que eu me lembro aqui, tirando a Faz Inova, essa Zebeléu aí foi a primeira empresa física que Bel efetivamente tentou lançar. Como que alguém pode ganhar tanto dinheiro falando de algo que ela acabou de demonstrar que ela desconhece? Sim, desconhece. Bel desconhece sobre empreendedorismo. E por que eu estou dizendo que ela desconhece? Eu não estou dizendo que ela não tenha lido, ela lê, deve ter lido alguma coisa. Enfim, vai poder repetir ali e tal, com certeza ela pesquisou alguma coisa. Mas, gente, o nome Zebeléu não é o nome de uma pessoa que entende negócios, né? Pelo amor de Deus, ou você acha que esse nome é colar? É um nome que meio que ridiculariza o empreendimento. Uma outra coisa, o vídeo que eles fizeram, um vídeo super mal editado. Eles deixaram, quem fez aquela edição ou aquele roteiro, enfim, deixou passar coisas absurdas, como o cara lá falando dos países nórdicos, falando do Chile e tal. Então, na verdade, foi um conjunto de erros que demonstram que esse produto foi lançado por alguém que não tem experiência. Então, por isso eu trago aqui para vocês o seguinte, que a primeira lição é a gente ter cuidado com o empreendedorismo de palco. E quando eu falo isso, eu tô falando pra mim mesma, tá? Porque eu sigo essa galera, eu leio essa galera, eu assisto essa galera. Inclusive, boa parte deles, assim como a imprensa brasileira, eles vivem dando créditos a Bel. Eu já vi, eu acho até que eu conheci Bel, se eu não me engano, por causa da página de determinados empreendedores que ficavam fazendo propaganda, entrevistaram Bel e tal, e que talvez também estejam se sentindo meio que enganados agora, né? Porque perceberam que as coisas não são exatamente como eles imaginavam. Ah, uma outra coisa, se você está desconfiando de que, será que é bem assim? Pega os vídeos que ela gravou antes de tudo isso e pega a nota que ela deu, tá? Você vai ver que tá claro já, isso aí já tá superado. Vamos agora às lições, porque isso está superado. Então, o próprio empreendedorismo, o próprio empreendimento que ela tentou lançar é algo tão fora da caixinha, sabe? O nome, o vídeo, a forma através de crowdfunding, não sei nem como é que fala isso. Tudo isso é muito amador, um amadorismo muito grande. Talvez isso tenha chamado a atenção do Easy, eu não sei, mas talvez tenha sido isso que chamou a atenção do Easy. O amadorismo, e aí ele foi lá saber, como é que esse currículo bate com alguém que elabora esse troço aqui, né? Então, de um amadorismo muito grande. Na verdade, a empresa da Bel, o dinheiro que ela fez e vários outros empreendedores de palco, eles ganham dinheiro dizendo que eles são empreendedores e no final da história eles realmente são, porque o empreendimento é falar que é empreendedor, então eles ganham dinheiro para dizer que eles são uma coisa que eles não eram, mas que dizendo que são, eles passam a ser ricos. O final da história basicamente é esse, né? Então essa é a grande questão do empreendedorismo de palco. No final o cara até ganha dinheiro e fica rico, só que ele não fica porque ele tem um outro tipo de empreendimento, é porque ele criou um empreendimento para falar de empreendimento. Isso é esquizofrenia. A segunda lição que eu tiro de tudo isso que Bel tá passando é que não basta parecer honesto, você tem que ser honesto. Tem uma frase que diz uma outra coisa, né? Diz que não basta você ser honesto, você tem que parecer. Só que eu acho que algumas pessoas confundiram um pouco essa frase. E na hora que eles leem que não basta ser honesto, tem que parecer honesto, eles tiraram a parte do ser e ficaram só com parecer. E o parecer honesto, ele não se sustenta por muito tempo. Então é importante que você seja honesto e pareça honesto. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil uma pessoa construir uma imagem que é diferente da real, né? Então nas redes sociais, às vezes o cara constrói uma autoridade num determinado assunto e uma relevância numa determinada área,
e ele não tem conhecimento nenhum. A indignação de algumas pessoas em relação a Bel foi o fato dela utilizar muito palavras como honestidade. O próprio Zé Beléu é um hambúrguer honesto, né? O nome. Seu nome tem a logo é hambúrguer honesto. Terceira lição. Na era pós-digital, que é que nós estamos agora, tudo fica registrado. Tudo fica registrado. Então, coisas como, por exemplo, eu vou ler aqui para não me equivocar aí nas frases da Bel. Numa entrevista com Flávio Augusto, ela diz o seguinte, eu assisti, tá? Essas anotações aqui, eu fiz as anotações. Isso aqui não foi uma matéria que eu catei, tô falando pra vocês, não é o que Izzy falou, não, eu assisti. Eu abri vídeo por vídeo, vídeos anteriores dela, assisti e anotei aqui pra falar pra vocês. Ela diz o seguinte, ela fala que se formou em, e aí cita as formações. No Danilo Gentili, ela diz, eu me graduei, ela diz no que ela se graduou e cita. Gente, não existe essa história de que, mas nos Estados Unidos o ensino é diferente daqui, então parece que tinha uma confusão na hora de traduzir. Isso é uma mentira. A partir do momento que você está no Brasil e você diz que você se graduou em, não existe outra interpretação para a palavra graduação do ponto de vista acadêmico. A gente pode até usar vulgarmente, ai, nossa, fulana é graduada nisso, hein? De forma comum, assim, né? Nossa, ela entende muito disso, mas esse não é o conceito habitual que a gente utiliza. A gente utiliza a graduação quando a pessoa vai lá, faz a faculdade, se forma e recebe o diploma. Outra coisa, em Flávio Augusto foi dita a frase, se formou em. Se formar é o quê? Qual é a outra interpretação que vocês dão para isso? E tem diversas entrevistas, tem uma que ela diz assim, alguém a critica, e aí ela fala num vídeo nas redes sociais, eu vendi minha empresa por 50 milhões. Eu vendi minha empresa. Para agora vir dizer, não, eu sempre falei que fiz parte do time, não, ela falou, eu vendi minha empresa. Quarta lição, gerenciamento de imagem é coisa para profissional e não para amador, assim como empreendedorismo. O gerenciamento de imagem também exige uma série de requisitos que a equipe de Bel mostrou que não tem. Primeiro porque ela colocou aquela nota no Facebook dizendo, olha, no momento oportuno, tá, ali ela já errou, porque as redes sociais são muito rápidas. O gerenciamento de imagem hoje, de crise de imagem, tá, é disso que eu tô falando, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser ágil. E Bel perdeu o time. No momento em que ela postou que ia analisar e que ia dar uma resposta posteriormente, imediatamente ela perdeu o rumo e o silêncio dela depois muito mais contra ela do que o próprio vídeo, né, do Izzy. Porque no momento em que ela ficou em silêncio ali, ficou muito claro para muita gente o que estava acontecendo, né? Se ela tivesse os documentos, se ela tivesse as comprovações que ela dizia ter, ela tinha imediatamente disparado isso para a imprensa, ela tinha imediatamente feito o release e estava tudo resolvido. Mas não, o silêncio dela terminou demonstrando que tinha alguma coisa muito errada aí nessa história. Então, gerenciamento de crise de imagem também é coisa para profissional. Então, é até uma sugestão que eu deixo aqui para ela, que contrate realmente uma empresa que entenda sobre como fazer isso, né? Porque quase uma semana depois, você resolver dar uma resposta é algo muito inadequado e que comprometeu muito mais do que o próprio Izzy falou. E a nossa quinta lição do caso Bel Pesce: mentir em cima de uma mentira vai destruir sua vida. Ela quis ainda ganhar em cima daquele absurdo, né? Tipo assim, olha, eu como empreendedora sou tão boa que sei assumir meu erro e vou tirar disso uma lição. Gente, assume que fez bobagem, sabe? Mas não, ela ainda tentou ganhar em cima do próprio equívoco. Nunca jogue a culpa na imprensa. Nunca jogue a culpa nas redes sociais. Nunca jogue a culpa na mídia. E foi exatamente o que Bel fez. Quer dizer, além de não assumir a culpa, ela ainda disse o quê? A minha equipe vai ficar atenta, ela botou isso no site dela, a minha equipe vai ficar atenta para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Foi um mal entendido da imprensa em relação ao meu currículo, não foi um mal entendido da imprensa.
E sétima lição: nunca é tarde para começar a ser honesto. Na hora que o hambúrguer honesto deu errado, ali já cabia uma honestidade maior e não aquela transmissão ao vivo no Face, tentando de alguma forma capitalizar a derrota que foi aquilo ali, né? Mas aí não, ela resolveu capitalizar, né? Obviamente, primeiro erro. Aí depois o Easy coloca tudo que colocou. Aí ele, em vez de assumir logo, não, no momento oportuno vou falar. Aí na hora que solta o texto tentando enganar as pessoas ainda mais. Acha pouco, aí vai e bota uma nota no site dizendo que a culpa é da imprensa. Quer dizer, em algum momento alguém tinha que ter parado essa menina, sabe? E eu não digo nem quando ela tava ainda naquela onda dela lá atrás, mas agora, do hambúrguer pra cá, alguém tinha que ter dito assim, cara, você precisa ter coragem e ousadia para assumir que errou. É necessário senso de sobrevivência. E foi tudo isso que faltou agora. Todo o gerenciamento de crise de imagem de Bel e toda a tentativa de distorcer que está acontecendo aí demonstra que se trata de alguém que tem medo. É muito mais fácil ser uma pessoa medrosa diante de tudo isso que está acontecendo do que ter a coragem de ligar uma câmera e assumir tudo aquilo que foi dito no Snapchat, entrevistas e tudo mais. Com certeza, eu acredito que boa parte das pessoas que estão criticando de forma justa a Bel até avaliariam as suas críticas, porque nunca é tarde para ser honesto, tá? Então, são essas 7 lições que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Aqueles que pretendem vir aqui chamar de recalcada, de não sei, ó, gasta nem tempo, tá? Gasta nem tempo, porque não vale nem a pena ficar escrevendo esse tipo de coisa aqui, porque eu vou simplesmente apagar, porque o debate não é pra isso. Agora, aqueles que quiserem realmente conversar um pouco mais, seja sobre empreendedorismo de palco, seja sobre as lições que vocês tiraram, porque no fundo, gente, eu acho que quem tem... Eu tenho um blog, eu tenho redes sociais, eu presto serviço, eu acho que tem muitas lições do que aconteceu com o Bel. Esse não é um vídeo tentando ofender Bel de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu acredito até que tô sendo bastante amena perto do que aconteceu, né? Tentando buscar as soluções e lições e não em bater, porque bater já tem uma galera fazendo isso, né? Então por isso eu resolvi fazer um vídeo diferente falando dessas lições aí pra gente. A importância da gente saber reconhecer os nossos erros e saber o momento de parar, tá? Bel passou da hora de parar. Tá joia? Entrou num caminho muito perigoso e passou da hora de parar. O vídeo fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu for postando todos os dias. E também me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço. Tchau.